Shalom Adonai, queridos. Estamos aqui com meu amigo. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente se conhece já pela vida inteira. Porque Deus, ele une propósitos. E quando a gente acha pessoas que caminham no mesmo propósito e têm e trabalham no mesmo espírito, a visão é a mesma. Então, a união, ela se torna muito mais longa do que ela já é. E aqui o apóstolo Anderson Vieira, e eu vou fazer uma coisa aqui que ele tem tanta bagagem, está aí há tanto tempo que eu vou passar para ele estar se apresentando. Diga lá, meu apóstolo, como é que... Glória a Deus, shalom a todos que estão acompanhando aí mais esse podcast. Eu sou o apóstolo Anderson Vieira, o nosso ministério chama-se DNA, Deus, Núcleo da Adoração. Estamos aí há mais ou menos 25 anos, 26 anos aí na obra da Palavra de Deus, na adoração e ativando ministérios, ativando destinos. A gente gosta muito de falar disso. E essa noite é uma honra estar aqui com o pastor Daniel, gravando esse podcast, que a gente vai bater um papo bem interessante, muito, e espero que seja esclarecedor também, e uma bênção para todos aí, em nome de Jesus. Amém. Bem. Então, queridos, hoje a gente vai estar falando sobre a nossa série de metanoia, que significa trocar a sua mente. Uau. De que maneira? Trocar para melhor, porque se for para pior é melhor ficar quieto, né? Então a gente vai estar falando sobre isso e a gente vai falar nesse episódio mais sobre a troca no campo espiritual. A Bíblia fala que nada acontece na terra sem antes ser liberado no céu. E é isso que a gente está aqui falando. Como especialista está aqui, a gente não podia deixar de passar em branco. Ele está aqui em Toronto conosco. Foi um prazer, a gente esteve aí comendo um churrasco hoje. Oh, que maravilhoso. Agora gravar esse podcast depois daquela picanha vai ser benção. Já abriu a mente, já começou aí. Que benção. Então, apóstolo, igual a gente já esteve falando muito sobre isso, né? A gente vê que as pessoas muitas vezes estão travadas, né? E a gente, às vezes, nós mesmos colocamos travas na mente da gente. Verdade. E a gente fala isso no âmbito espiritual. Conheço pessoas que já estão mais de 30 anos na igreja e não se movem no mesmo nível, não se movem, fica ali naquele mesmo lugar. E no mundo secular também, porque isso reflete em todo lado. Em todas as áreas da vida da pessoa. Quando ela é travada, a gente estava, uma das primeiras... Quando eu cheguei aqui, né, Deus aprovou o Senhor, a gente está aqui em Toronto, né? E num dos cultos, o primeiro culto que eu ministrei, Deus falou assim, eu quero quebrar fortalezas da mente. Amém. Fortaleza da mente. E o que são fortalezas na mente? Muitas vezes as pessoas, muitos de nós, a gente estava até conversando no almoço aqui, muitos de nós tivemos uma criação, uma forma de ser criado pelos pais, famílias disfuncionais e tudo mais. Então a gente vai sendo criado gerando situações na nossa mente que você não pode isso, então se acostume com a tua vida, ok. Aí você quer um brinquedo, não posso ter aquele brinquedo. Aí você olha as crianças, porque a criança ela não tem muitas vezes a noção porque o pai ou a mãe não pode liberar aquilo para aquela criança, porque como criança ele não tem noção que são os gastos da vida. Aí o que acontece? Ele nasce, ele vai sendo criado ali, e as decisões que ele toma muitas vezes não são decisões que ele queria tomar, mas só por conta do ciclo que ele vive, da falta de até mesmo uma falta financeira, a falta de um ente querido, principalmente do pai. E eu sempre vou bater nessa tecla da questão da paternidade, que é uma das coisas que mais gera cadeia na mente, pastor. Entendeu?
como a gente está vendo aqui, isso começa lá na infância. São bloqueios que muitas vezes nós colocamos e muitas vezes nos são colocados, mesmo que inconscientemente, né? Eu tenho uma pregação que a gente fala muito sobre Noé, e a gente vê que Deus tinha limpado a terra de toda maldição, e Noé chama de volta a maldição, mas amaldiçoando cão, entendeu? Cão em português, isso mesmo, cão, né? Ele amaldiçoando o cão. Sim. Ele chamou tudo por uma coisa errada que ele tinha feito. Uma falha dele, uma postura até mesmo errada, mas ali ele libera uma palavra que começa tudo de novo, a questão de vamos lá, criar fortalezas na maneira que pensa, na maneira que age, na maneira que eu vivo o meu dia a dia. Então, até mesmo eu falo muito isso, no momento que a pessoa está mais, exemplo, uma discussão, nós podemos estar discutindo, nós somos homens esclarecidos, a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas você pode estar num momento de ira tão alto que aí você, mesmo assim, você não perdeu o controle, você não está enlouquecido, você pode estar irado, com muita raiva, mas até mesmo na hora que você vai liberar uma palavra, aquela palavra que você libera é um decreto. Exemplo, eu vejo muitas mães falando assim, parentes, maldita a hora que essa criança nasceu, maldita a hora que eu fui casar com esse homem, maldita a hora que eu fiz esse negócio, maldita a hora que eu entrei nesse carro, maldita a hora que nasceu olha isso. Quando fala isso, aí a gente vai lá e Noé, com seu filho cão. Ele teve uma postura errada, que ele desonra seu pai, mas precisava de tudo isso? De amaldiçoar, e aí gera uma cadeia, gera uma fortaleza, entende? Então até a gente você pode estar nervoso, mas cuidado com o que você libera, porque de repente você começa a colher os frutos daquilo que você está falando. Se vocês podem pesquisar e olhar depois, mas se você vai ver, Cão, ele é o pai de Canaã. Né? E você vê que por causa daquela maldição que é lançada, os próprios ali sobre um vai dominar os outros, houve aquela matança, aquela coisa toda, e um foi escravo do outro, por uma maldição que foi feita. A Bíblia fala que da mesma boca não pode, da mesma fonte não pode estar saindo água boa e água ruim, né? Isso. Então a gente tem que ter cuidado, porque aquilo, né, que muitas vezes eu escuto que a palavra tem poder. E a palavra de Deus tem poder. Claro que tem. Agora, como é que a nossa tem poder? É porque a gente dá legalidade para o diabo fazer quando a gente está falando. É isso mesmo. Porque como pai, vamos começar aí, vamos do início. Como pai, antes da gente ser pai, nós fomos filhos. E o que a gente ouviu na nossa infância? O que a gente viveu, o que a gente visualizou na infância? Então ali vai gerando, você vai sendo criado, vai gerando um homem, uma mulher, sei lá, um adulto, vamos colocar adulto, um adulto disfuncional, né? A gente estava conversando sobre isso, que muitas vezes a gente vê adultos que não sabem tomar decisão, pastor. Ele não sabe decidir, ele não sabe se posicionar se ele quer tomar Coca-Cola ou se ele quer tomar uma água com gás. E diga-se de passagem que isso é a coisa mais comum hoje. A gente que trabalha com aconselhamento, o maior problema que está tendo hoje em dia, gente, é que as pessoas não têm nem ideia, não sabem como tomar decisão. Não sabe se posicionar. Aí, exemplo, eu falo muito isso nos nossos seminários, quando a gente trabalha nessa questão de quebra hereditária, quebra de maldição. Eu conheço muita gente que ele ama o Espírito Santo. Ele congrega na igreja, ele está ali no culto, ele é adorador, ele é fiel no seu dízimo, ele participa das ofertas, mas há áreas na vida dele que não está travada, não vai. Existem fortalezas na mente dele. E só para dar uma quebradinha aqui, pastor, porque às vezes as pessoas confundem muito sobre esse negócio de maldição hereditária. A gente vai para o tradicionalismo, fala que não existe. Sei. Gente, a gente tem que decidir uma coisa. Uma coisa é simples. Salvação é uma coisa, santificação é outra. Perfeito. Dois assuntos
Sim, que são separados. Sim. Isso, lógico que você precisa ser santo para poder entrar. claro. Mas só que se a gente vai pro ladrão da cruz, ele nunca teve tempo, né? Eu sempre vou para lá. Sim, Nunca teve tempo de fazer nada. Ele pra só se tornar arrependeu. santo. Exatamente. E ali se chama salvação. Ponto. Agora, santidade é um caminho de renúncia para a gente ser mais parecido, voltar a ter a semelhança de Deus. Eu falo que o diabo, ele tá mais preocupado. Ele se preocupa mais. Não é com o cara que só jejua, ou o cara. E aqui, quando eu falo, quando eu crio essa fala, eu não estou anulando, amém? Diabo, o cara faz jejum, 21 dias de jejum e tal, esse cara. O diabo não tá preocupado com esse cara. O cara leu a Bíblia 1 milhão de vezes. Não tá preocupado com esse cara. Esse cara ele prega pra lá e pra cá. O diabo não tá preocupado com esse cara. Ele tá preocupado. O que preocupa o inferno é quando eu tenho uma vida de santidade e eu tenho um maior número de renúncia. O diabo ele olha pro cara assim e fala, mas esse cara tá renunciando muito. Isso aí, ele é um perigo. Porque hoje essa questão da renúncia... Diga. Foi muito bom o que você falou. Só para a gente traduzir um pouco, porque às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. Como assim que ele não está preocupado? Mas o que ele está falando é justamente que o diabo não está preocupado com o que você faz, mas com o que você é. Porque ser é diferente de fazer. Aí a gente existe muito ativismo. Eu faço, melhor. Eu tô fazendo. Aí você olha daqui 1 ano, 2 anos, a pessoa tá desgastada. Por quê? Porque ela vai criando, a gente tá falando sobre fortalezas. E essas pessoas vai criando fortalezas. Gerou uma forma, porque eu tô fazendo jejum, porque eu tô indo no monte. Tudo isso é válido, querido, tudo isso é válido. Mas só que mais do que isso é o seu nível de renúncia. O que você está disposto a renunciar? Porque a unção, a quebra dessas cadeias na mente, existe um preço. E o preço é tudo. Como assim tudo? É evangelho, irmão. O preço é tudo. Então, voltando de novo lá. É que a gente vai passeando aqui, a gente vai e volta, ok. É que o assunto é bom, mas assim, a questão da quebra de cadeias na mente, ela começa a partir do momento que você olha para a tua vida, para o que está em volta, e você... Não é que você... É que eu não gosto muito da palavra entender nesses momentos, mas tá bom, vamos usar entender. Você entende o momento que você está passando, você entende a situação que você está vivendo, e aí você aceita ser transformado. Vamos lá. Pessoas que falam assim, mas eu nunca vou conseguir, porque ele ouviu que ele nunca ia conseguir. Mas eu nunca... Isso aqui para mim tá bom. Bloqueio já é um bloqueio. Mas eu não... o meu trabalho aqui tá bom. Aí vem uma oportunidade para algo a mais, e ele vai se aconselhar com quem tem fortalezas na mente. Os outros vão falar assim para ele, os que estão ali aprisionados também. Cara, fica na sua aí, não vai se aventurar. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Essa é... Time que tá ganhando não se... aí vai criando. Aí o cara vai para casa, ele conversa com a esposa, que muitas vezes a esposa ela impulsiona o marido. E principalmente se ela é uma mulher de oração, e aqui nós estamos no âmbito, não é religião, mas é um âmbito de estilo de vida. Intimidade. Aí a esposa fala, mas você não vai pegar essa oportunidade? Aí ele fala, mas é que eu falei com fulano, falei com ciclano, os caras não me falaram, acho que é melhor assim, né, amor? Aí, ok. Passa 1 ano, ele vê uma pessoa que era menos capacitada que ele, menos informada que ele, com a questão de conhecimento, porque informação, né, é uma coisa, conhecimento é outra. E aí ele vê que a pessoa está num patamar maior que ele, e ele fala, cara, eu era mais capacitado, mas eu não estou vivendo isso, por quê? Porque alguém falou uma bobagem para mim e gerou uma fortaleza. E aí, qual que é o nosso intuito aqui? Qual que é o intuito nosso aqui? Não sei qual é o momento que você vai estar vendo esse vídeo. Mas é que Deus, ele deu autoridade, aqui é independente de igreja, religião. Eu estou dizendo estilo de vida. Deus, ele deu
uma capacitação de inteligência sobrenatural na vida do homem. Mas só que ele nunca se vê um empresário, ele nunca se vê um cara rompendo, ele nunca se vê um cara melhor que o outro. Por quê? Aqui eu falo. Aqui é um laço do inimigo, pastor. Por quê? Você precisa ser humilde. Não. Menos é mais. Menos é mais em algum lugar ele funciona. Mas aqui, mais é mais. Então, assim, a pessoa confunde a palavra humildade com miséria. Ela confunde a palavra de você falar assim, ó, eu sou bom no que eu faço, com a palavra com arrogância, com ser metido. A gente fala muito isso no Brasil, ó, o cara é metido, o cara quer ser melhor que os outros. Não, cara, eu sou bom no que eu faço. Qual o problema de falar isso? Nenhum. Qual o problema? A área que o senhor trabalha. Um exemplo do senhor. O senhor trabalha numa área. Essa área que, se alguém falar assim, Daniel, vamos lá, vamos tirar o título do pastor aí. Eu estou no escritório e falo, pastor, Daniel, eu preciso de uma casa. Eu preciso de uma reforma. O que você faz? Aí você vai falar assim, não, Anderson, é que assim, né? A gente é humilde. Não é que a gente pega uma casinha. Você vai falar assim, qual que é a tua capacidade? Nós vamos arrumar uma forma, você vai ter a melhor casa. É assim ou não é? O que o senhor acha disso? Então, e isso é bíblico, né? A Bíblia fala pra gente fazer como se estivesse lá dentro para Deus. Primeiro. Isso. Segundo, a Bíblia fala que a gente tem que fazer com excelência. Perfeito. Então, esse negócio de misturar as coisas, muitas vezes é desculpa. Não sei se você já ouviu muito, eu já ouvi alguns ditados que a pessoa chega assim e fala, eu já vi as pessoas chegar e falar assim, o meu maior orgulho é de ser humilde. É. O cara fala, meu maior orgulho, já tá falando de um pecado, é ser humilde. Não, cara, eu sou humilde, não preciso falar que eu tenho orgulho de ser humilde. Humildade não é miséria. Humildade não é você viver uma vida miserável, uma vida que será de sobrevivência. Eu creio que você pode ir além do que você está fazendo. Eu vou dar um exemplo rápido meu aqui. Eu me casei e eu não tinha profissão. Aquela história, Fortaleza da Mente. Eu era apenas um ajudante geral, que significa o que estou fazendo. Ia surgir uma situação, uma oportunidade para eu trabalhar numa gráfica. Eu era o porteiro dessa gráfica. Eu abria a porta e fechava. Como diz o pastor Daniel, anyways. Vambora, segue. Ok. E aí um dia eu tô vendo um rapaz mais novo que eu. Um rapaz que vive uma vida sem temor a Deus nem nada. Mas o cara vivendo uma prosperidade, um nível de provisão muito maior do que eu. Eu era novo de casado. Quando você é novo de casado, você quer dar uma melhor vida para tua esposa, ok? Eu cheguei nele e falei, rapaz, qual é o nome dessa profissão que vocês fazem? O que é isso que você faz? Ele falou assim, eu sou meio oficial de offset. Hoje em dia, por conta do digital, caiu muito isso, mas ainda existe. Aí eu falei, aquele lá é o impressor, ele é o primeiro oficial, ele é o impressor, ele conduz a máquina. Falei, que legal, né, rapaz? E aqui e tal. Eu perguntei o salário dele. Eu falei, peraí, meu. Aí eu fui orar. Aquela oração de crente preso nas suas cadeias da humildade, que na verdade é miséria. E eu chorando, ô pai, eu sou dizimista, pai. Por que um ímpio tá melhor que eu? Por que isso? Por que aquilo outro? E eu falei, meu, peraí. Cara, aí Deus falou comigo. E eu fui pro monte, tô orando. Lá em oração no monte. E eu chorando, e Deus falou assim, ei, quem cria a oportunidade é você. Quem vai criar a oportunidade é você. Leia lá a palavra de Deus. Eu fui lá, e aí aparece. Eu não vou lembrar, mas você que está nos assistindo pode lembrar melhor que nós. Que os filhos das trevas, deixa eu lembrar aqui. São mais prudentes do que o da luz. Fala de novo aí, pastor. Que o quê? Os filhos da treva são mais prudentes. Eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Pode não ficar
Ó, Pode... Enquanto eu acho aqui, pastor, Isso pode... aqui é uma coisa que eu tenho visto. Eu sou, como o apóstolo estava falando, eu tenho um amigo meu que fala assim que eu carrego muitos chapéus na cabeça, né? Então, graças a Deus, Deus deu habilidade e a gente tem várias companhias. Sim. E uma delas a gente faz consultoria, né? E aí o que acontece? A gente vê muitas pessoas do mundo prosperando e a gente não vê os cristãos prosperando. Por quê? Não é porque Deus não quer abençoar, mas é porque eles são mais prudentes. Por exemplo, o cara vai lá e ora e fala que quer passar no vestibular, mas não estuda. Meu Deus do céu. Aí o cara passou... O cara não teme a Deus, o cara vive embalada, enchendo a cara, fazendo tudo, mas só que o cara mergulhou a cara no livro. Vai para um cursinho particular. Vai pro cursinho, investe no seu conhecimento. Aí o crente, sei lá, ô Deus, me dá sabedoria. Não, vai atrás, você que cria oportunidade. Então, a gente não está falando que a oração não faz com que você É isso. acesse níveis. Não é isso. A gente está falando é que Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a Claro, nossa. claro. Aqui, eu achei o texto, pastor, desculpa. Aqui, ó. É Lucas 16:8. Olha que engraçado. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo, ou filhos da treva, depende da tradução, são mais astutos no trato um com o outro do que os filhos da luz. Aí, fala aí. Então você está falando... então, não sou eu que estou dizendo. A palavra está dizendo. Lucas está falando isso. Que muitas vezes eles são mais prudentes, eles são mais astutos. E a Bíblia fala que a gente precisa ter astúcia e ser prudente. E ter simplicidade, né? E uma das coisas que a gente vê aí, só voltando um pouco sobre o empreendedorismo que eu vejo, é o seguinte. Por exemplo, é uma questão que Deus deixou para a gente cumprir. Se você cumpre, independente se você é cristão ou não, você Claro. vai receber, que é mandamento. Claro. Você obedecer, você vai. Por exemplo, por que o rico às vezes é abençoado e nós e as pessoas não são? Aham. Por exemplo, quando eles dão, eu vou estar falando a coisa e você vai lembrar o versículo. Quando eles dão anônimo para não saber o nome. Pronto. O que a Bíblia fala? Dê com a mão direita Que a mão esquerda não dê. saiba. Isso. Então a gente fala assim, se ninguém te agradeceu, quem vai te agradecer? É Deus. Então, você vai vendo outra coisa. A Bíblia fala pra gente, você vê os caras, eles buscam mais, procuram mais, se preparam melhor. Aham. E é uma guerra. Quem não se prepara não vai. E a outra coisa, eles não têm amor às coisas. Eles não se apegam a coisa. Por exemplo, você vai para uma Nossa. pessoa que tem uma casa, que construiu aquela casa tijolo por tijolo, ótimo. Daí a pessoa chega lá, a casa vale 100 mil. A pessoa chega e dá 200 mil. Não posso vender, porque minha casa, meu castelo. Uhum. Você chega para um rico, ok? E chega lá numa companhia que ele construiu, que ele colocou o sangue dele, deu o dinheiro que passou, ele nem olha para trás. Uhum. Então, é não se apegar às coisas desse mundo. Eles estão obedecendo o mandamento que nós, muitas vezes, não obedecemos. Mas isso aí, o senhor falando me lembra de Isaac na terra de Gerar. Lá no livro de Gênesis vai falar que Isaac estava com uma promessa indo para Reobote. Ele está nesse caminho e ele fala assim, ó, eu cheguei na terra de Gerar, eu estou debaixo de uma promessa. E ele, vamos usar com a linguagem do empreendedorismo. Ele investiu tempo, ele colocou dinheiro, ele chamou o povo para trabalhar e desentulhou o poço do pai dele, herança, é do pai dele. O que o povo daquele lugar fez? Peraí, o que você está fazendo aqui? Esse poço é nosso. Isaac fala, não, é do meu pai. Entra aquela... Aí ele dá o nome daquele poço de discussão, Ezeque. Aí dali ele vai para Sitna. Ele faz a mesma coisa. É isso que o senhor está falando. Colocou dinheiro, colocou tempo, investiu dinheiro, abriu o poço, fluiu água, os caras vieram em cima. Esse poço é meu. Não.
Inimizade. Um primeiro poço chama discussão, segundo poço, inimizade. Mas só que Isaac não para ali. Ele continua andando até que ele chega em Reobote. Quando ele planta, ele vai lá e investe tempo de novo, investe dinheiro, começa a fluir a água, e ele olha para um lado, ele vê que não tem problema, e ali ele prospera, e a Bíblia fala que ele ficou, não rico, mas ele ficou muito rico. Ele ficou riquíssimo. Essa palavra, tem gente que está ouvindo a gente aqui, ó, vou até olhar para você no seu olho aqui. Tem gente que está ouvindo aí, quando eu falo assim a palavra riquíssimo, ele ficou muito rico, dinheiro. Super rico. Muito rico. Ele cresceu tanto que ele pediram para ele sair daquela cidade que não tinha mais como ele prosperar ali. E quando eu falo isso, gera um barulho, gera uma perturbação na vida de pessoas quando falam em dinheiro, riquíssimo. Não, não. Mas peraí, querido, Deus tem isso para você. Aí você olha, né? A gente fala muito, eu aprendi isso com o apóstolo Denardi. Ele fala assim: quantos tem sonhos aqui? Todo mundo, eu. E quem tem dinheiro para realizar o sonho? Aí todo mundo, oh. Aí eu tô falando, como que você, existem sonhos que são seus e Deus quer te abençoar. Mas só que você não tem dinheiro para realizar seu sonho. Como é que você vai realizar, meu querido? Aí fica aquela vidinha. Eu não gosto, me irrita, me perturba o espírito, pastor, quando eu vejo cristãos falando assim: o meu mês tem mais mês do que meu salário. É um decreto. Eu tô querendo quebrar a mente, cadeias da sua mente, amém? O meu mês existe mais mês do que salário, né? Pode falar, eu acho que o senhor quer. Olha só. O que o senhor achou? É muito bom o que você está falando. A gente tinha uma célula, um grupo de oração. E aí Deus me deu uma palavra que a gente estava orando errado. Por quê? A gente estava orando por trabalho. Olha só. Aí, E aí tava aquela dificuldade e a gente orando por trabalho. Então um dia eu falei: Senhor, a gente tá orando. O que que tá o que está acontecendo? Ele falou: você tá pedindo errado. A Bíblia fala que quando a gente ora, a gente não recebe porque a gente pede mal ou pede... Não sabe pedir. Não sabe pedir, né? Então, ele falou o seguinte: vocês estão pedindo trabalho, vocês não têm trabalho? Quantos orçamentos você está indo dar? Quantas casas você está indo ver? Olha Você aí. está em casa parado? Não. Você está Você trabalhando. está trabalhando muito? Eu falei: estou trabalhando muito. Então você só está que eu não pedindo tô trabalho. recebendo. Então, você está pedindo trabalho. Você não tem que pedir por trabalho. Você tem que pedir por resultado. Uau. Agora, quando esse resultado chegar, você vai ganhar mais. Aí você vai ter tempo para gastar Para comigo, usufruir. para usar no meu serviço. Isso, porque qual que é o problema, pastor, de Deus te dar finanças para você investir no reino de Deus, investir na família, investir em qualidade de vida com a sua família. Porque quando você tem trabalho, a pessoa se desgasta no trabalho, ela gasta a sua saúde no trabalho e depois ela vai gastar todo o dinheiro que ganhou no trabalho para recuperar a saúde que perdeu no trabalho. Daí a gente não tá falando que o trabalho não justifica. Não é. O trabalho mas só que, gente, a gente tem que ter cuidado, porque o trabalho pode nos tirar do nosso propósito. Distraído, propostas. Entendeu? Perfeito. Eu, outro dia mesmo, estava trabalhando muito num projeto que a gente estava fazendo para o reino. E aí estava trabalhando tanto que estava interferindo, eu não estava orando, eu não estava lendo a Bíblia, estava super cansado. E um dia Deus falou: o que é que você está fazendo? E eu falei: estou trabalhando para o Senhor. Isso. Ele falou: Mas você vê, pastor, desculpa te cortar, mas você vê que a questão do ativismo, eu falei isso na pregação aqui, eu falei: velocidade não é ativismo. Não é porque eu estou fazendo muito, fazendo, que Deus quer que eu faça assim. Aí se ativa a velocidade de Deus naquilo que eu estou vivendo, quando, é aquilo que o senhor falou, é com propósito, eu estou me mexendo. Aí o nosso coração está feliz, porque eu estou fazendo, estou trabalhando. Aí a esposa: amor, vem cá. Não, pera, estou trabalhando. Filho, vem cá. Não, estou trabalhando. A igreja: não, estou trabalhando. Deus sabe. Aí vem a frase da mente religiosa: Deus sabe de todas as coisas, eu estou trabalhando para Ele. E o trabalho, que eu nem falo, claro que o trabalho dignifica o homem, mas a questão do ativismo, nós estamos falando não é do trabalho em si, mas do ativismo do trabalho.
a gente está falando de resultados, né? Aham. Nesses dias mesmo, Deus falou, o mais importante você deixou, que é a minha Nossa. comunhão. É. Então, assim, se você não está em comunhão comigo, como é que você vai tomar uma decisão certa? Você está trabalhando, mas está correndo atrás do vento. É verdade. Porque você não está mais vindo comigo. Então, o que a gente Correndo está atrás do falando vento. aqui não é Maravilhoso. criticando o trabalho. A Sim. gente está falando aqui que a gente tem que trabalhar com resultados. A gente tem que buscar resultados. Porque é o resultado que vai te deixar lá onde você quer chegar, né? Agora, isso já é uma chave que a gente está dando aqui. Claro. Quando você vai orar, não olhe por trabalho, olhe por resultados, para que você possa trabalhar menos e ganhar mais, mas para fazer o que com o tempo extra? Gastar com a sua família, gastar com projetos, Sim. aprender, investir em você mesmo. É isso, pastor? Verdade, porque quando a gente entra com sabedoria, nós estamos falando aqui sobre cadeias da mente. Quando você age com sabedoria naquilo que você pede, é que as pessoas falam assim: pai, me dá trabalho, me dá meu ministério, não sei, alguma coisa que vai exigir tempo, entende? E esse momento que exige tempo, o que acontece com a gente? Você começa a achar que o ativismo que você está vivendo ali vai te dar resultados, mas na verdade está te roubando tempo. Você está entrando em outra cadeia, está te roubando tempo. Agora, até na hora de pedir, nós temos que ter sabedoria. Aí eu vejo isso mesmo. Exemplo, na igreja, o cara está desempregado. Aqui, um exemplo melhor ainda. Vamos usar outro exemplo. O senhor está aqui no Canadá. Só está anos aqui já. Quantos vieram para cá com um propósito? Olha, Deus me chamou para essa terra, Deus me chamou aqui e tal. E aí quando chega aqui, ele começa a trabalhar, e aí o trabalho rouba ele do propósito. Quantos que o senhor já conheceu pelo menos um caso assim aqui? E o senhor falou para mim que o senhor está aqui há mais de 20 anos, há pelo menos 20 anos. Há 25 anos. Aí, quantos que vieram para cá com um propósito? Ah, não, vamos lá, porque Deus me chamou para essa terra. Não estamos falando aqui que você não tem que ter trabalho, que você não tem que ter o seu tempo, mas peraí, cara, tudo ao seu tempo. Porque dependendo do que a gente pede, você está entrando em outra cadeia de novo. Uhum. Entrando em outra prisão. E aí, tá, e o propósito? Eu conheço pessoas que saíram da nação e falou: Deus tá me levando pra lá. Quando eu chego lá, e aí, querido, como é que você tá? Então, você sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Eu tô aqui trabalhando muito, eu tô aqui todo o tempo envolvido com alguma coisa, mas na verdade, aí Deus olha aquilo e ele fala assim: mas o teu propósito, o propósito não era esse, cara. É aquilo que o senhor falou do resultado. Deus vai te dar um trabalho, claro. Ele vai te dar um tempo para você trabalhar, é claro. Mas só que ele vai te dar os resultados para que você possa usufruir. Eu falei aqui a hora. A pessoa trabalha para ganhar dinheiro o tempo todo, aí quando ela se aposenta, ela vai gastar o dinheiro que gastou. Não sei se está me entendendo, mas assim, o dinheiro que ela toda arrecadou vai gastar na saúde e não vai usufruir. E até um ditado aqui que fala que aqui no Canadá... Tô fazendo uma live aqui com o pessoal também. A gente trabalha, a gente gasta metade da vida trabalhando para ganhar dinheiro e a outra metade gastando para consertar a vida. Mas isso daí não precisa parar, isso aí não precisa, como é que chama? A gente precisa, é outra mentalidade que precisa ser quebrada. Olha aqui, nós estamos falando de fortaleza na mente. Então assim, voltando àquela questão que eu falei do meu trabalho, que eu entrei na gráfica. Mas só que eu não tinha nenhuma preparação, eu não tinha feito um curso, eu venho daquela geração que ou você vai trabalhar, ou você estuda ou você come. Ou você vai trabalhar, porque faculdade não vai dar para fazer. E aí eu comecei a agir assim. Então nessa hora, eu vi uma oportunidade na minha vida, eu perguntei para a pessoa, falei: vem cá, como é que eu faço? Como é que eu aprendo a mexer nessa máquina aí, cara? Como é que eu faço para fazer? Eu falo assim: na hora extra,
traz uma roupa aí e eu te ensino. Ah, Então, eu não dava entrada no meu cartão da hora extra e ficava aprendendo. Imagina, você novo de casado, chegando em casa todo dia cheirando gasolina. Meu Deus do céu. E a minha esposa, ela foi uma. Eu falo que minha esposa, que nem o pessoal brinca muito que eu falo que minha esposa não é uma gatinha, é uma leoa, né? E ela falou assim: amor, vai lá, nós vamos pagar esse preço juntos. E eu comecei a treinar ali na máquina e eu comecei a aprender e eu fui ficando bom naquilo, porque eu falei, porque eu peguei essa palavra. Deus falou assim: você cria a oportunidade. bem. Deus, porque Deus me leva naquele texto, nessa época, quando José é usado por Deus para revelar o sonho do copeiro e do padeiro. E aí, quando ele fala isso, ele pega e fala assim, ó, quando o padeiro vai voltar, ele fala assim, quando você estiver lá do lado do rei, lembra de mim, tá? Ali não foi Deus que mandou ele falar, foi a oportunidade que ele viu, Que ele criou. e a expertise dele, ele falou, meu, quem é o melhor cara para me tirar daqui? Quem é a melhor oportunidade? Então, assim, aí, ok. Eu estou aprendendo, ok? Aprendendo a mexer na máquina. Eu falei, não, eu vou mudar minha vida, eu não sou mais um ajudante geral. Porque a gente precisa mudar essa mentalidade, sim. Ah, mas todo trabalho dignifica o homem, todo ele. Mas só que tem uns que querem ficar aí, e eu respeito, não precisa você acreditar que nós estamos falando, não. Mas se você quer viver com trancas na mente, Ah, em cima dessa palavra aí, eu li um livro, eu não sei se foi do Tiago Brunetti, mas ele fala assim, eu escutei ele fala muito sobre isso, né? uma frase falando assim, o bom é o ordinário. Eu falei, mas como assim? Eu preciso ver isso melhor. Daí eu parei e fui ver. Hum. E realmente, o bom é ordinário, porque o bom vai te segurar para aquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você é excelência. Uhum. É extraordinário. Mas tá bom aqui. É igual você falou, você tava lá trabalhando, tava bom. Eu tava abrindo e fechando porta só. Tava bom. Você já tava levando comida para casa, tava bom. Isso. Mas você não queria o bom. Eu queria mais, queria Você extraordinário. queria o excelência. O excelência, isso. extraordinário. Então, mas tem que se pagar um preço para isso. E aí é que a pessoa fica parada e não quer sair do bom, porque o bom tá ali, ó. Tá bom. Assim, aqui tá. Eu não tô me exigindo muito. Eu não tô exigindo demais. Então, o que que aconteceu? Eu tive que pagar um preço, que é o que o senhor falou. Eu tive que ficar mais tempo de graça na hora extra. Eu tinha que ficar chegando mais tarde lá e nesse período a gente ainda não tinha filho. Mas assim, aquele momento de você estar se adaptando. Até que um dia, esse jovem que me ensinava, ele mudou de gráfica. E surgiu uma oportunidade. Aí, o que eu tô fazendo? Ô pai, aí exemplo. Pai, faça com que eles vejam que eu tava treinando. Mas só que eu tava fazendo eu tava tipo treinando na máquina, o gerente não sabia. O único que sabia era o encarregado da expedição da gráfica, que ele sabia que eu ficava à noite lá. Aí eu, ok. E eles estão conversando. Eu passo assim no corredor e escuto eles falando, ó, porque não sei aqui, mas aqui no Canadá, mas no Senai existe o Senai, lá em São Paulo. Fiz o Senai, fiz 2 cursos de Senai. Ah, então, lá no Senai. Senai no Brasil tem muito Senai, né? Eu fiz pintura e lanternagem. Ah, que legal. E aí, eu falo assim, ó, vou ter que chamar alguém do Senai pra ajudar aqui e tal. Eu olhei, eu falei, aí eu passei, me deu aquele gelo, porque como eu fui criado, olha, que se ninguém te falar nada, não fala, se ninguém te convidar, não entra, fica na sua, não se mete, não dá um passo maior que a perna, sabe aquela coisa? O que eu fiz? Eu cheguei com todo o gelo do mundo, eu falei pro gerente assim, ó, deixa eu falar, me dá uma oportunidade na máquina aí. Ali começou a quebrar as cadeias que eu tinha que me travavam, pastor. E eu falei pra ele falou pra mim assim, mas assim, cara, essa máquina, porque máquina gráfica, pra quem não conhece, ela pode matar uma pessoa, ela é muito grande. Ela arranca um braço, é uma indústria, né? Então, são muitos ferros, que nem você pega um papel impresso aí,
Mas só que Naquela época eram maiores ainda. era, tinha rotativas e tal, mas eu trabalhava numa gráfica que tinha máquinas bicolores, que eram duas, então a gente imprimia duas cores, a outra fazia mais duas cores, tinha 4 cores também. Então, mas mesmo assim, era uma máquina muito perigosa. E eu falei pra ele, eu falei, ó, dá uma oportunidade pra mim. Ele falou, cara, mas você treinou? E eu, inconscientemente, falei pro encarregado. Olha que engraçado, o encarregado, ele atravessava a rua na hora da hora extra e ia tomar uma cervejinha dele do outro lado da rua. E eu que ficava, a gente fala na gíria gráfica, assistindo a máquina. Que é o quê? Você fica vendo um papel caindo para ver se não tá borrando e tudo mais. Eu ficava ali olhando a máquina e ele bebendo a cerveja dele lá. Ele voltava pra gente fechar e ir embora no outro dia. E eu falei assim, ó, pergunta pra ele aí, ó, se eu sei fazer ou não sei. Ele olhou pra mim com uma cara, tipo assim, meu, esse cara vai me entregar aqui, rapaz. Aí ele falou assim, dá uma oportunidade pra pro Anderson, ele tá saindo. Aí o gerente olhou e falou, ué, como é que você aprendeu? Eu falei, eu fico na hora extra. Aí ele falou, mas eu não vi o cartão. Eu falei, não, ok, mas eu tava investindo em mim. Eu estava criando a oportunidade. Me dá uma oportunidade. Olha que tremendo. Quando eu fui ver, aí ele falou, traz o uniforme. Eu falei, não, eu já tenho o meu aqui. Acessei sua roupa, ele foi ver, ele viu que eu tava mais de um mês. Você já estava preparado. Isso. Agora, e se a oportunidade aparece pra pessoa e ela não tá pronta? A gente pede muita oportunidade, mas a gente não se prepara para ela. A gente pede muito, Deus me dá uma oportunidade, mas o cara tá dormindo no ponto, a vida tá passando e ele com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz o outro lá, né? Mas ele faz, em vez de ele trabalhar para se preparar para a oportunidade, quando chegar ele falar, tô aqui, vambora. Aí o que acontece? Chegou a oportunidade. Quando a oportunidade veio, o gerente falou, vai lá na máquina. E tá eu lá na máquina. Ele passava, pastor, eu parecia um gato na máquina. Eu pulava pra lá, pra cá, e eu tocava a máquina e tal, e passava folha, e aprendi. E ele ia falar pra mim que eu ia fazer um teste de 3 meses pra mudar o meu status lá. Lá no Brasil a gente fala que é mudar o registro na carteira. Eu tava como um ajudante geral. Nessa oportunidade, uma semana, não deu, se deu foi uma semana, pastor. Ele virou pra mim e falou, Anderson, traz sua carteira segunda-feira. Eu falei, o que aconteceu? Não, já pra deixar aqui. Aí quando volta, ele me chama no escritório, ele falou, já mudei o seu status, você não é mais ajudante geral, agora você é primeiro ajudante de offset. Pastor, eu recebi um aumento de mais de 100%. Gente, olha só. Você estava contando aqui, eu vou prestando atenção. Sim. Você não saiu do mais baixo para o meio. Você já pulou para o outro que estava mais alto. Porque tinha o intermediário. Sim. Mas você perguntou dos dois. Sim. Isso, gente, é para vocês olhar e para vocês também quebrar cadeias, entendeu? São chaves. Não mira abaixo. Seu pai Verdade. é o dono do universo. Verdade. Então, mira pra cima. Claro. Você lembra do profeta que chegou pro rei e falou, mete a flecha aí. O cara jogou, e o profeta ficou bravo com ele, falou, você só jogou 3? Não acredito, tem uma oportunidade, é isso aí. É isso aí que o senhor falou. Eu tenho... Então, ele fez, né, que eu tava olhando aqui, ele criou a sua própria oportunidade. Perfeito. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. Olha, a gente tá vendo e às vezes você fala, mas é testemunho. Gente, a gente tem que olhar para o passado como um professor. E é muito melhor quando a gente aprende com o erro dos outros. Meu Deus. Com o nosso, né? Verdade. Muitos erraram, eu costumo dizer isso, a gente acerta no erro dos outros. Então, isso em minha vida mudou minha vida financeira. Mudou assim, mas assim, radicalmente, pastor. Deu da gente não parar, da gente chegar em restaurante e não olhar mais o preço da comida. De Deus começar a falar assim, eu quero hoje
como é que fala? É isso que me incomoda das pessoas falarem. Gente, ah não, eu vou naquele restaurante ali no bar. Não, mas o meu dinheiro. Cara, se Deus te deu, usufrua, tenha tempo de qualidade com a sua família, tenha um tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos. Invista nisso. Não é só o trabalho. Porque assim, ó, entenda. Aqui eu queria pegar mais um gatilhozinho, tá? Que as pessoas falam que tem dívidas, muitas dívidas, muitas dívidas, muita dívida. Eu caí nesse laço também. Eu caí no laço do cartão de crédito. Quem nunca, né? Mas eu caí nele. Então o que acontece? Quando eu tive essa mudança, o banco começou a me dar um crédito. E eu não sabia que crédito não era o meu dinheiro. Por isso que chama crédito. Então é algo que não é meu, mas eu posso usar. Meu Deus do céu, e eu passava o cartão para isso, eu falava, na hora extra eu pago. Pastor, que eu não fui ver. Eu fui pagar meu primeiro cartão, tava lá, tem um litinho, não sei, mas eu nunca mais usei cartão de crédito depois disso. Há mais de 12 anos, entre 12 a 13, 15 anos que eu não uso cartão de crédito. Não sei, Deus mudou minha mente também nisso. Aí eu aprendi que você não precisava pagar tudo, você podia pagar o mínimo. Não é que eu não tinha dinheiro para pagar, é mentalidade de miséria de novo. Sim. Aí eu tô aqui e falei, eu vou pagar o mínimo, vamos ler. Aí no mês que vem, bum. Eu sei que em 3 meses eu entrei numa dívida quase impagável, eu e minha esposa. Levamos 2 anos para quitar tudo isso. Em 3 meses, 3 meses usando o cartão. Levei quase 2 anos patinando no roubo desgraçado daquela coisa. Não, paga o mínimo, cara. Aí eu fiz assim, poxa, Deus me abençoou financeiramente. Aí lá vai eu de novo, o crente chorar no altar. Oxa, pai, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu tô pagando tudo isso daqui. Aí Deus fala, filho, você criou a oportunidade. Aí eu falo, o diabo não tá na fatura lá. Satanás comprou sapato. Satanás no restaurante. Não, foi eu. Por quê? Porque você também não sabe, é aqui que gera outra cadeia. A pessoa não sabe administrar o que Deus te dá. E isso é um perigo. Isso é um grande perigo. Eu tenho mais cuidado depois que você entende que tudo que nós somos mordomos. E que tudo que a gente tem pertence a Deus. Aí, o que acontece? A gente eu morro de medo de gastar aquilo que não tem. Aquilo mesmo que é meu, mas eu sou mordomo. Eu lembro que uma vez eu quebrei, eu tinha uma loja de carros, foi aqui, e num ano eu estava devendo 100 mil, vendi uma casa para pagar, e no outro ano eu estava devendo mais 150 mil. Uau. Fiquei sem nada, mas isso foi ótimo porque eu aprendi a conhecer Deus. Precisou. Religioso, e passei a ter intimidade. Foi muito bom eu ter, e Deus me recuperou quando eu aprendi a colocar nos pés do Senhor todas as decisões que eu vou fazer. Mas o que acontece é, eu peço perdão até hoje, porque Deus tinha me abençoado e eu joguei fora o dinheiro que Ele me deu. E eu falo, pai, perdoa, porque eu joguei fora. Olha isso. Eu não tive cuidado com isso. E isso a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente quer, assim, às vezes, a gente quer religiosidade, né? Religiosidade em cima das coisas para poder tirar a culpa da gente. Espiritualiza as coisas. Isso. Mas a gente tem que entender, porque que se também a gente são não coisas. assumir a culpa, você nunca vai entender o erro. Claro. A Bíblia fala, lembra de onde você caiu. Não é porque Deus quer que você seja masoquista. Não. Isso é muito profundo, gente. Isso é uma outra chave. Porque Deus quer que você vá lá e reconhece onde você caiu. Imagina, você está andando numa rua que você atravessa todo dia. Tem um buraco. Você caiu naquele buraco. Daí você continuou e não registrou onde estava aquele buraco. Amanhã você vai cair de novo. Verdade. Mas se você vai lá
e lembra onde você caiu, você registrou no seu cérebro, nunca mais você vai cair. E é isso aqui Claro. que a gente está falando, que o apóstolo está falando sobre a questão do cartão, que até o nome vem para nos enganar, porque geralmente crédito é aquilo que você tem. Tinha que ser cartão de débito, De débito. não de crédito. E aqui é o contrário, assim, aqui é cartão de crédito é o que você deve e cartão de débito é o que você tem. Olha, Que isso é para confundir sua mente. mas é. E ó, uma coisa também em cima disso que o senhor puxou, depois a gente volta pro Aham. outro, mas você se torna escravo de quem você deve. Verdade. Entendeu? De novo, Fortaleza. E daí o que que acontece? O diabo tem usado isso para poder te aprisionar. Eu Aham. trabalho muito com aconselhamento. Eu cheguei num casal e a gente faz planos com eles. Eu sentei com eles e falei, queridos, e eles estavam muito endividados. Daí eu falei o que eles deviam fazer e tudo mais. Daí passou um ano, eles me chamaram de novo. Não fizeram nada do que eu tinha falado. Daí eles falaram, daí eu falei, uma das coisas que eu aprendi com Jesus é, de vez de você responder a pergunta, você faz pergunta. Responde perguntando. Entendeu? Igual um bom judeu. Sim. Então o que que acontece? Eu falei para eles, eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Vocês estão ganhando mais hoje do que vocês estavam ganhando há um ano atrás? Sim. Por quê? Porque eles começaram a trabalhar mais para Aham. poder cobrir as dívidas. Aham. Daí eu falei, e vocês estão devendo mais do que vocês estavam devendo? E eles, sim. Eu falei, então o problema não está na entrada, está na saída. Porque a entrada aumentou, mas a saída aumentou também. Porque o que que acontece? Como escraviza a mente, Aham. o diabo está usando. Aham. O que que é? Você está trabalhando, aí você começa a gastar demais. Daí você entra num ciclo vicioso só pagando o mínimo. Daí você fala assim, eu tenho que pegar um trabalho extra. Daí você vai trabalhar fora de hora para poder conseguir um outro trabalho para pagar aquilo. Mas como você está trabalhando tanto, eu mereço um presente. É, que eu vou me dar um presente que eu mereço. Daí você vai e cria mais dívida. Isso. Daí quando você vai ver, você está num buraco sem fundo. Meu Deus do céu. É isso aí. Porque você se torna escravo. É isso aí, ó. Deus te deu uma benção. Aconteceu comigo. Eu tive um aumento de mais de 100%. Agora eu posso gastar. Aí o diabo vem e te dá aquela dopamina boa, assim, pra Aquela pum. coragem. Aí o corpo faz, relaxa. É que é o que o senhor falou da questão do cartão. Eu passo, é débito ou é crédito? Débito, que é o dinheiro que eu tenho. E o crédito, que seria o dinheiro que eu tenho, vira. Por isso que vira essa questão de manipular a mente mesmo. Exatamente. E aí a pessoa fica assim. Ah, mas aí a gente volta lá no início do vídeo. Olha, o meu mês, existe mais mês do que dinheiro. Existe mais mês do que salário. Aí eu quero dinheiro, mas só que não sei o que, não tenho saúde para isso. Até esse discurso. E agora a gente está atingindo aqui o povo cristão. Você precisa mudar o teu discurso, cara. O diabo vai pegar o que você está falando. E aí, até na brincadeira. Ah, mas eu tô brincando. Não, o diabo não tá brincando. Você pode estar, mas ele não. Não. Ah, então você quer miséria. Então toma miséria. Você quer gastar com remédio. Então toma remédio. Até nas brincadeiras eu vigio muito, pastor. Eu vigio muito. Eu já vi muita coisa acontecer, muitas declarações que as pessoas fizeram aconteceram por brincadeira. De novo, uma brincadeira mais simples, assim. Um exemplo, um casal, a esposa começa a ir para academia. E o marido fala, mas você vai na academia porque só tem homem bonito, homem forte, com as pernonas, você quer treinar com ele, não sei o quê. Tá lançando semente. E ela, eu só tô treinando, não sei o quê. Passa um ano, o que acontece? Ela cai com o treinador dela. Arrebentou o casamento. Tudo começou numa brincadeira. Eu tenho coisas que eu falo muito na minha família. Se você não quer que aquilo aconteça mesmo, não fale. Aí a gente volta. De novo, eu posso estar furioso, irado, nervoso. Eu não tô doido, gente.
Eu não vou sair falando uma coisa porque eu tô nervoso. Ah, você sabe, eu tava nervoso aquela hora, não era bem o que eu queria dizer. Então, por que você disse? Mas vamos dizer lá, a pessoa falou que às vezes, o Tiago mesmo fala que ninguém consegue controlar a sua língua, É, não consegue. ok? Então a pessoa falou, eu mesmo que eu faço, porque a gente não é santo, às vezes a gente fala coisa que não deve, eu volto atrás e renuncio aquilo. Claro. Eu renuncio diante da pessoa e diante de Deus e cancelo aquela Aquela posição. palavra que falou. É isso aí, porque antes de você chegar e cancelar ou fazer uma bobagem dessa, de você chegar e falar assim, ah, eu tava nervoso e acabei falando. Mas não é melhor governar primeiro? Tudo bem que a gente não tá falando de perfeição aqui, mas nós estamos falando de você saber que agora quem governa essa área da sua vida não é o teu impulso, não são as cadeias que você teve lá atrás. Se você começa a se relacionar com Deus, Deus vai quebrando, você vai dando acesso para essas cadeias serem quebradas. E aqui só para a gente parar uma coisa aqui, que é o seguinte, que eu vejo muito acontecendo, você faz muito aconselhamento, você também Claro. vai falar isso. Hoje em dia, sempre teve, mas hoje em dia tá mais. Eu costumo falar que de primeiro as pessoas eram de vidro, hoje é de cristal, só de gritar elas quebram. De primeiro quebrar. Então, assim, falou alto, tá quebrando. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque as pessoas hoje em dia, elas pensam que elas merecem, entendeu? E começa, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente não merece nada, né? Não, é por graça. E você estava falando uma coisa que eu achei muito interessante, não sei se você, às vezes a gente vê palavras da Bíblia, igual você estava falando sobre Isaac lá, né? E também a gente vai ver isso lá na frente na parábola do semeador, 100 por 1. É verdade. Você colheu 100 por 1. Verdade. Mas o que aconteceu? Você não estava preparado para chegar no resultado. Olha só, toda vez que você chega no resultado sem passar pelo processo, você vai jogar fora. Eu falo isso o tempo todo, o pessoal não entende. Olha para você ver, estatisticamente, todas as pessoas que ganharam na Sena, ganharam na Loto, Não, estão pior do que estava. Elas estão piores do que era antes. Chegaram no resultado sem passar pelo processo. Gente, o processo é mais importante que o resultado. Se você tem o processo na mente, você pode chegar de novo no resultado. Agora, se você chegou no resultado e não tem o processo, você não conhece o caminho. Shortcut, que é em inglês, em português é atalho. Atalho não é de Deus, ok? Deus não dá atalho. Olha só, coisa simples aqui. A gente pode pegar uma pessoa simples, sim, entendeu? Humilde, em dinheiro, claro, e dar 1 milhão para ele hoje. E pode pegar um rico e tirar todo o dinheiro dele. E daqui 1 ano a gente vai chegar lá. Chega nos dois daqui 1 ano. O pobre vai estar pobre de novo e o rico vai estar rico de novo. Não, ele vai estar maior do que ele estava. Por quê? Porque ele desbloqueou a mente através do processo. Sim, sim. Não foi do resultado. O que acontece hoje em dia é que o pessoal quer chegar no resultado sem passar pelo processo. E olha o que acontece mais hoje. Toda hora só surge videozinho na internet que você vai enriquecer sem fazer esforço. O jogo do Tiguinho. Isso daí tá dando um problema que só Jesus. Gente perdendo tudo. Cara, não existe isso, gente. Isso daí não existe. Deus abençoou, ó, mesmo sem na questão do trabalho, Deus abençoa o teu trabalho para que você produza e tenha resultado, e esse resultado seja a benção. Para que você possa usufruir, ter a saúde para usufruir. Vamos voltar de novo, o que o senhor disse. Se o cara é rico, o cara quebrou. Ele vai conversar com um amigo dele, vai falar, negão, preciso da tua ajuda, cara, porque eu preciso voltar. O cara sabe a capacitação que o cara tem, ele fala, toma aqui, como o senhor disse, toma aqui 1 milhão, vai lá. E conhece o caminho. E conhece e fala, eu sei o que você faz, vai lá.
É um exemplo, o próprio exemplo do senhor. Você fala, meu, tava com meu negócio legal, pá, tal. Dei uma pisada na jaca ali, errei. Aí eu fui ver, eu errei mais ainda, perdi tudo para entender o que Deus queria fazer comigo. Então, hoje, perto do que eu fazia, perto do que eu gerava financeiramente, eu olho para minha esposa e eu falo, amor, eu não sei como que a gente... um dia só, eu não gosto de fazer censo, tá? Porque eu leio Bíblia. Não foi legal. Essa história não deu certo lá Não atrás. foi legal o cara ficar fazendo censo. E era um homem segundo o coração de Deus. Olha Ah, eu aí, quero fica a saber. dica. E Deus avisou, hein? Não faça censo para você não achar que o que você tá vencendo, que você tá prosperando é pelo teu braço. Davi caiu na bobagem. Ah, deixa eu contar como é que tá minha povo aí. O cara não terminou de contar, o anjo já veio. O cara só levantou a espada, foi mais de 70 mil homens. Se eu não salvo engano. Ok. Então eu não faço censo. Mas um dia, eu fui ver, pastor. E aqui eu não tenho problema de falar de números. Não tenho. Eu falei, amor, a gente já dizimou esse mês? Porque eu sou dizimista, sou ofertante, sou primicista. E também dou esmola. Então eu sei cada uma delas. E como que ela funciona. Aí a gente fez a conta, eu falei, mano, A gente pode vir depois uma hora só falar sobre isso. só sobre isso. Eu falei, Senhor, meu Deus, eu dei tudo isso de dízimo. Um exemplo, eu tinha dado 6 mil reais de dízimo. Aí eu falei, deixa eu ver, abri conta, não tinha o resultado dos 6 mil, entende isso? E a gente realizando muita coisa. Eu falei, Sandro, peraí, Deus, o que tá acontecendo? Aí Deus falou, aí a gente quer buscar. O problema do ser humano, pastor Daniel, é que ele quer ter a explicação, tipo assim, lógica do milagre. E aí eu olhei assim, eu falei, mano, não é isso que eu dei, e eu não tenho isso não. Aí a minha esposa, amor, como é que é? Aí eu falei, faz assim, eu vou tomar água, vamos fazer um café, dá glória a Deus, e segue, vambora. Vambora. Não, 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 não. E a gente ficava tomando café, olhando pra cara do outro assim, dando risada. Falei, meu, como que... exemplo, na época da pandemia, pastor, Deus cuidou da minha vida por 3 anos. Ó, antes de estourar a pandemia, Deus já sabia. Então Deus nos supriu com uma oferta, que essa oferta ia cuidar da gente por 3 anos. E detalhe, ainda reformou toda a minha casa. Amém. Deixa eu te falar, dessa oferta eu não pus a mão em nada nela. A reforma veio, que foi um discípulo nosso. Ele falou assim, ó, precisa fazer isso na sua casa. E a gente trabalhava também, a gente tinha uma situação lá que a gente fazia um bazar, e esse bazar não socorreu da nossa igreja. E Deus socorreu assim. Aí pergunta, e aí, como é que é? A gente só dá glória a Deus. Porque aí vem a questão lá atrás, que a gente estava falando da administração. Deus vai te levar em nível de riqueza. Amém. Eu creio. Deus vai levar você a níveis assim de riqueza sobrenatural. Como assim, pastor? É dinheiro mesmo, gente. Mas vai ter dinheiro. É dinheiro. Deus quer que você tenha dinheiro. Você tem que destravar tua mente nisso. Precisa. Mas você precisa estar preparado para isso. Então, aí, por que está acontecendo esse podcast? Porque você está vendo 2 homens aqui que são experimentados na vida, né? Eu saí do secular, eu estou 100% hoje no reino de Deus. E quando Deus envia recursos, ele fala, administra o que eu estou te dando. Amém. Não vai ficar luxando, como diz lá. E eu vou falar coisa pro senhor, eu tenho vida de qualidade com a minha família. Amém. Eu tenho uma... Por que não? Qual o Glória a problema? Deus. Eu sou, como eu repito, eu sou dizimista, sou ofertante, sou primicista e dou esmola. Eu sei, e cada uma delas eu sei qual é o significado, mas assim, aí eu converso com a família
E as pessoas falam, nossa, o senhor é rico, né? O senhor tem, parece que o senhor é muito rico, só isso, aquilo. Querido, deixa você pensar que é rico, tá bom? Eu não vou falar que eu não sou. Isso é muito engraçado, ok? Porque, de novo, sobre a bloquear a mente. Você fala, não sou. Como? Toma posse. Tá falando bem. E geralmente a pessoa que vem falar que você não é rico é porque ela quer que você fale que você não é. É porque ela tá te provocando a você a liberar uma palavra uma voz de comando até mesmo para aquilo que tá acontecendo em volta. Não, não. Eu sou rico sim, querido. Nós somos ricos. Ah, eu sou rico da promessa de Deus. Também. Amém. Ah, eu sou rico de saúde. Também. Ah, eu sou rico porque Deus me abençoa. Também. E dinheiro também. E se Por que não? Profetiza. Profetiza que vai chegar. Qual que é o nosso papel? Nós estamos falando sobre cadeias da mente, pastor. Aí, vocês estão, aí vem a turminha da teoria da prosperidade. Uma das coisas que eu acho que eu já tinha te falado, que Deus me colocou para abrir esse podcast, é para falar sobre isso. Ali em cima de Tiago, ali, fé e ação. Então, o que acontece? Existem duas teologias que predominam sobre riqueza. Uma é a da prosperidade, que se você não é rico, porque você Deus não está com você. Amaldiçoando você não está sendo abençoado, você não está fazendo sua coisa direita, igual os amigos do Jó estavam falando para Jó. Ok? Uhum. Essa é uma. E a outra é da miserabilidade. Que o rico não entra no reino de Deus. É isso aí. E hoje em dia, a gente estava falando sobre isso, que eu creio que duas coisas que estão faltando demais hoje em dia na igreja e nos crentes é a questão da temperança ou do equilíbrio, né? Claro. É isso, nenhuma coisa nem outra. O dinheiro é tão somente uma ferramenta que você Ele pode é um método, usar. ele é um meio. Ele é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta. Como você vai usar, depende de você. Por isso que a gente está falando sobre o preparo. Claro. Porque Deus nunca vai te dar uma coisa que vai te tirar dele. Perfeito. Tem muita gente que tinha tudo para dar certo e não dá certo, porque se der certo, ele vai se perder. Mas é isso que a gente vê muito. A gente vê alguns, vamos para 4 amigos. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ou no popularzão, Sadraque, Mesaque e Abednego. Voltamos lá na EBD. Na EBD. Ok. A Bíblia fala que foram levados muitos escravos para lá. Uhum. Todavia, esses caras se destacaram. Daniel e os 13 amigos. Os caras, Deus deu uma ciência para eles, inteligência. Mas por que não deu para todo mundo? Eles provocaram isso. Então, por que não deu para todo mundo? Aí as pessoas falam, mas não é todo mundo. Não, cara, eu não tô dizendo que você vai ser bilionário, você vai ser um William Musk, não sei. Se você estiver pronto, Deus quer te dar. Aí, é isso. Mas que você não está pronto, você não busca. Igual o pastor deu para mim, assim, foi excelente o exemplo que ele deu. Ele colheu 100 por 1. Às vezes eu vejo pessoas falando, esse negócio de 100 por 1 não existe. Claro, gente, existe até 1000 por 1. Claro. Deus, uma coisa aqui para vocês colocar na mente. Tudo em Deus é infinito. Quem coloca limite é vocês. Boa noite, vamos para casa. Deus abençoe. Caro, eu que limito. Exemplo. Filho, eu vejo muita pessoa falando assim, não tenho saúde para ter filho, não. Não, você é doido, eu não tenho saúde e nem dinheiro. Beleza, olha o diabo pegando decreto aí, olha a fortaleza na mente de novo. O que Deus quer fazer com você aqui hoje, através desse vídeo, eu creio que vai abençoar a tua vida. Amém. Você tá vendo, você tá diante de um jovem senhor aqui, 48 anos de vida. Eu estava ontem e Deus parece que passou um filme na minha mente. Dos momentos que eu olhava assim, eu falava, Deus, como é que vai ser minha vida? O que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer fazer? E aí eu me vejo, tem lugares que Deus me coloca que eu falo, mano, o Itaquerense, cara.
que eu sou? É isso mesmo? É aí ó, onde a minha mente está destravada e fala, Deus me colocou aqui, eu tenho capacitação para fazer isso. Porque sou eu que vou falar. Então eu tenho bagagem e eu tenho conteúdo para falar disso, sim. E, gente, o que ele tá falando aqui, a gente que prega bastante, que viaja o mundo aí, no dia que você perder isso, você perdeu tudo. Porque não é a questão de você muito falar que você não vai sentir o friozinho da barriga, de você não vai ter o temor. Eu, toda vez que eu vou pregar, eu falo, gente, é com tremor e temor que eu subo aqui, porque tudo aquilo que eu pregar e não estiver vivendo, aquilo vai usar contra mim. Eu costumo falar, sabe o quê, pastor? É um prego no meu caixão. Mas então, a gente tem que ver isso, e as pessoas não entendem. Tem muita gente que quer pregar. Vai ler Tiago. Claro, meu Deus do céu. Ó, eu falo muito isso. Tem coisas que eu vivo hoje que eu não pedi para Deus. Mas eu não reclamo. Eu não reclamo. Que nem eu pago muito preço, assim, eu fico 15 dias fora da minha família. Eu fico 20 dias. Uma viagem muito desafiadora que eu fiz foi um mês na toda a Patagônia. Mas eu não reclamo. Porque foi isso que Deus me gerou para isso. Amém? Então, assim, olha, pastor, mas o que... Porque lá atrás, quando Deus começou a levantar meu ministério, teve os entulhadores de poço que tentou me parar. E olha que eu já venho de cadeias na mente para que, entende? Que eu vim de um lar disfuncional. Um pai alcoólatra, uma mãe que queria fazer tudo para ajudar os filhos. Pau quebrando dentro de casa. E aí gera essas cadeias. Aí quando Deus começa a te levantar num ambiente que você fala, poxa, todo mundo quer Jesus aqui, as pessoas querem me ajudar aqui, aí você começa a ver o ciúme das pessoas querendo te paralisar ali dentro. Mais cadeia na mente. A gente tá falando aqui também no âmbito espiritual. E aí, dentro de um ambiente da igreja, você não imagina que vai acontecer isso. Agora, uma coisa que o senhor falou aí, entendeu? Que eu gostei demais, é a questão de saber quem você é para saber para onde você vai. Claro, a identidade. Entendeu? Que isso é uma coisa que depois a gente pode falar também, que dá assim, um podcast só disso, sobre a identidade, que as pessoas não sabem quem são. Daí, o que acontece... Barulho é esse? Então eu não farei. Oxe, é o meu... Desculpa, gente, é o meu Siri. Eu te perguntei nada, rapaz. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que olhar que você entendeu bem da onde você veio e para onde você vai e quem você era. Isso. Então você sabia qual era o trajeto que você ia. O que a gente está vendo hoje em dia, pessoas confusas que não sabem quem é e começam a imitar os outros. Aí. Mas ele não tem um assignment para poder fazer isso. Isso. É o que mais a gente vê. Vamos lá. Eu vou pegar só um pedacinho aqui. O que os coaches estão fazendo hoje? Eles estão pegando o papel do pastor da igreja. Está levando uma multidão para lá. A pessoa paga fortunas para ouvir um cara que... Ele pegou um método. Agora eu te pergunto. É bom. Porque eu gosto assim. Aham. Fazer isso, entendeu? A gente tá vendo muito isso. É muito bom você falar isso. Agora a culpa é de quem? A culpa é dos pastores, somos nossas. Sim, claro, eu assumo, a gente tem que assumir nosso papel. Porque a gente não tá fazendo isso, então os caras estão fazendo. Eles estão pegando verdades da Bíblia para poder trazer. Isso. E isso aqui que a gente tá fazendo, ó, gente, olha só, fica a dica de novo. O que a gente tá te ensinando aqui, se você vai, eu não vou falar com ele, que é um dos maiores aí do Brasil, teve por aqui, e eu tive lá, os caras pagando 5 mil, 10 mil dólares americanos, Uau. ok? Para poder aprender o que a gente tá O que falando a gente tá aqui. falando aqui, De graça. de graça. E outra, tá aqui gravado que você pode assistir quantas vezes você quiser. É. Lá, cada vez que você vai assistir, ó, tchim, 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 tchim. Tchim, 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 tchim. Por quê? Aí, olha como que a cadeia da mente, não, as pessoas não percebem isso. Nossa, como que pastores estão falando sobre isso? Ah, tá, então você pode pagar um coach para falar o que a gente tá falando, para destravar você, para te dar o caminho da riqueza, para te dar o caminho de desbloquear a mente, para você aprender a realizar aquilo que Deus deu para tua vida. Meu Deus do céu, é só você aplicar o que Deus está falando.
Se Deus deu, se Deus não, Deus te deu a habilidade, Deus te deu, Deus te deu. Deu? Não é você falar assim, ei, ser humilde. Desculpa, eu vou usar um português mais pesado. Ser humilde não é ser um imbecil. Desculpa, mas assim, aí você vê a pessoa, ai, de novo, Deus me deu só isso. Não, Deus quer mais. Repito, quando Deus começou a me usar em revelação, quando Deus começou a me usar na palavra e começou a querer me levar ao meu ministério, o que eu mais ouvi falava assim, você vai ser mais um pregador que vai por aí pedindo dinheiro. Você vai... Eu falo, cara, eu vou trabalhar. Se Deus me chamou para isso, ele vai cuidar financeiramente de mim. Qual é o problema? Qual é o problema disso, pastor? Tem um pastor Seni, amigão, um abraço ao senhor, pastor Seni, aprendi muita coisa com ele. E uma frase que ele falou para mim, que eu nunca esqueci, que quando ele foi para ir para o seminário, ele chegou pro pastor dele e ele falou assim, eu sinto que Deus está me chamando para o seminário. E o pastor dele virou para ele e falou assim, sede fiel no chamado, que ele é fiel no sustento. Olha aí, mais linda. Olha isso. Se você é fiel, ele é fiel. Eu nunca falei com ninguém para lugar nenhum do mundo que eu fui. Querido, eu preciso disso, preciso daquilo, preciso que você faça isso. Não, nunca. Nunca. Porque é aquilo que o senhor falou a frase de novo. Se eu sou fiel no chamado, ele é fiel no sustento. Se você entende seu chamado. Cara, é isso que eu vejo muito falando assim, eu vivo pela fé. Querido, viver pela fé é outra coisa. Você está diante de um homem que sabe o que é viver pela fé. Eu não comecei ontem a viver pela fé, não. Eu vivo pela fé desde 2011. Não comecei ontem. Eu sei o que é um dia você tá em casa assim, falando, meu Deus. Vou dar um exemplo aqui, mais um. Esse exemplo quebra eu no meio porque me emociona. Minha filha Isabelle, eu tinha acabado de chegar de viagem, uma viagem missionária. Sabe aquelas viagens missionárias que o senhor mais investe do que... Aí eu falei, Senhor... Não, eu sei. Aí eu cheguei em casa, amém, tal, glória a Deus, tá tudo bem. Não... Porque a gente é ser humano, a gente tem preocupações. Eu tenho uma família, eu tenho conta pra pagar. Aí, pastor, tô lá assim, aí a minha filha falou, papai, sabe o que eu queria hoje? Queria tanto comer um sushi, ela era mais bonitinha. Aí eu, nossa... Isso é o que mais corta o coração do pai. Aí eu falei, meu Deus do céu, você não quer um biscoito? Por que eu não pedi um biscoito, né? Aí eu falei, filha, vamos agradecer a Deus? A Isabelle. Aí ela falou assim, pai, vamos agradecer. Falei, agradece aí o sushi. Agradece o sushizinho que Deus vai preparar, filha, tá bom? Ela falou, tá bom. E lá no quartinho delas, eu tenho duas filhas, a Beatriz e a Isabelle. Elas têm minha esposa tem um trabalho infantil. Qualquer dia o senhor vai conhecer ela fala muito sobre o ministério dela é muito forte nessa área infantil de preparar a criança, porque o Espírito Santo, não existe Espírito Santo infantil e nem adulto, o Espírito Santo é um só. Mas ela consegue introduzir a criança a ter uma vida com Deus. Marcar com ela. Vou marcar. Ela vai falar muito bem disso. E aí o que acontece? Ela foi lá na Oralina, tem a Oralina, que é a amiguinha da oração dela, no quarto. É um bonequinho, e ela ajoelha lá, ela faz o devocionalzinho dela, ela agradeceu e volta. Eu fiz criança, brincando, meu celular toca, pastor. Aí eu falo, rapaz, pois não, querido. A pessoa que a bispa já fez janta. E toda mulher, eu sou casado, toda mulher ela se preocupa, porque tá vindo pra casa, a casa não tá limpa, aquela coisa, né? Aí eu falei, calma, deixa eu ouvir o que ele quer falar. Não, em 15 minutos tá chegando aí pra jantar. Ela entendeu que ele tava vindo pra jantar em casa. Nossa. E ela, aí eu não... Como é que vai fazer agora? Meu Deus do céu. Aí tá vindo. É a preocupação, mulher é assim. E eu falei, amor, deixa eu ouvir o homem falando, calma. Aí ele falou, fala pra Bissa não fazer janta não, que eu tô chegando aí, que a gente tá chegando aí na sua casa uma janta pra honrar vocês. Deus falou pra eu mandar. Detalhe, ele tá no Rio Grande do Sul, perto da tua terra lá. Eu sou daquele lado lá, né, ou não? Tô de São Paulo. Ah, sou de São Paulo. Eu achei que a senhora era do Rio Grande do Sul, desculpa. Mas tá lá, no Rio Grande do Sul. Aí, ok.
15 minutos, chega lá o motoqueiro, bibi, bibi. Aí eu falei pras minhas, pega lá. Elas voltam, elas vêm com um negócio desse tamanho assim. E a Isabelle, com um sorriso olhando pra minha cara. Papai, quando ela me mostra o que tá escrito em cima assim, comida japonesa. Quando abre, o pastor tinha um rodízio de sushi, que era o que ela queria. Em 15 minutos, 20 minutos, Deus ouviu a oração. Então, se isso não é viver por fé, eu não sei o que é viver por fé. Agora, gente, olha só para vocês. Eu gosto de trazer pra gente, porque às vezes você fica falando, acontece só com ele, não acontece comigo. Olha aí. Presta atenção, gente. Quando você exercita a sua fé, não é que ele não estava fazendo, ele estava trabalhando pro Senhor. E uma coisa que eu aprendi é que Deus não deve nada para ninguém. Não. Agora, olha O altar só, não rouba nada de ninguém. presta atenção nessa chave aí. Olha só, muitas vezes, de vez você amaldiçoar, você chorar, você reclamar, você agradece. Tem um ditado que fala, agradece que cresce. Isso. Entendeu? Então, olha só, ele entendeu a chave. E se fosse qualquer outro pai, podia o quê? Pegar ali e falar assim, olha só, Senhor, eu fui lá, fiz a viagem missionária, Poxa, gastei que isso? dinheiro, fui coisado, agora tá aqui minhas filhas, pô, passando vontade, o que é que o senhor quer? Só tem eu. Que isso, Deus? Igual Elisa ali chorando. Tá na caverna. Mas o que acontece? Ele falou, não, vamos agradecer. Ele não tinha nem ideia do que ia acontecer, mas o coração dele era de agradecedor. Isso é uma chave, gente. Se a gente agradecesse mais, a gente perderia muito. É uma chave muito poderosa. Agradecer. Então, Deus quer saciar seus sonhos. Mas, se o seu sonho estiver alinhado com deles. A gente tem que entender que, se a gente que é pai, fica achando ruim quando nossos filhos passam necessidade, quanto mais Deus. Ele mesmo fala, seu filho te pedir um pão, você vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, vai dar um escorpião. Verdade. Se vocês são maus, querem dar boas. Quanto mais eu. Agora, Deus nunca vai te dar. Eu vou falar de novo. Que às vezes a gente fica... É uma chave, gente. A gente fica culpando Deus porque não aconteceu. Mas é você que não está preparado para receber. Perfeito. Não tem. Eu vou contar uma experiência rapidinha aqui, pastor. Apóstolo. Eu estava ali na piscina, aqui em Glasgow. Acho que você ouviu ali no dia. E eu estava lá com meu filho mais novo. Estava deitado lá, estava assim, de boa, relaxando, pegando solzinho, aproveitando que aqui, você sabe, nosso o sol aqui é... Aí, tô lá, meu filho chega mais novo e coloca só o pé na água. Daí Deus vira para mim e fala assim, fala no meu coração, né? Gente, é só que às vezes a gente fala e a gente poetiza e a gente pensa que Deus apareceu em 3D. Não, calma. Falou no meu coração assim, o meu espírito é como essa piscina. Eu falei, Senhor, me ensina. Ele falou, tem muitas pessoas, daí ele usou lá Ezequiel. Tem muitas pessoas que vai chegar e colocar só o pé e tá bom. Tem outras que vai com água até o joelho e tá bom. Tem outras que vai até a cintura e tá bom. Eu quero que você dê um tibum, que você mergulha e vai a águas profundas. Amém. Mas quem coloca o limite é você, não sou eu. Então Deus quer te dar mais, desde que você esteja preparado para receber. Claro, o que a gente está falando aqui, eu queria ler uma passagem para a gente concluir o que Deus está falando. Em 2 Coríntios 10, 4, vai dizer assim, porque as armas da nossa luta ou milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Ou você traz Jesus e governa a sua mente, ok? Então, primeira coisa, as armas de Deus da nossa não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para que você vença o que Deus tem na sua vida. Então, aqui está a base bíblica para você falar assim, tá? O que vocês estão falando? Base bíblica, 2 Coríntios 10, 4. E aí Paulo também fala em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha essa parte aqui, ó. Portanto,
permaneceis firmes e não se deixe submeter novamente ao jugo de escravidão. Ok, depois dessa revelação que Deus veio na minha vida, pastor Daniel, nunca mais eu não deixo ninguém me escravizar aquilo que Deus colocou na minha vida. Ninguém. Pode vir um Donald Trump lá, sei lá, qualquer um. Olha, mas você... Não. Eu sou livre, querido. Porque eu vivi muito tempo escravo. Eu sei o que é você ser escravo de manipulador, de manipulação, do cara que não quer que você rompa, das pessoas que não querem que você quebre essas cadeias e a mente... É incrível como que a tua mente produz. É incrível como você tem saúde para produzir. Porque existem muita gente que não ama, não quer que a gente faça isso aqui agora. Ela não quer que você entenda e que você cresça, porque ela quer que você te manter cativa embaixo dela. Isso. É fácil chorar com os que choram, difícil é sorrir com os que É. né? Nossa. Depois a gente fala sobre isso. Pastor, o senhor acabou de falar algo aqui. Que eu só... Um exemplo, vai. Eu ganhei essa latinha aqui. Essa lata é de uma água maravilhosa, de não sei quem. E quem pegou nessa lata foi uma pessoa muito importante na vida. Olha, tá te dando de presente. Tô aqui. O outro fala, por que não? Por que não é pra mim? Por que eu não posso ter? Não, mas como ele ganhou? Peraí. Não. Então, pera o seguinte. Nossa, essa água vai cair no chão, vai estourar e vai vazar. Nem ele bebe, nem eu bebo. Aí, assim, tem uma doença. Ô, querido, tá doente, né? Vamos lá, meu Deus. Então é mais fácil. Eu creio. Eu vivo isso. Eu vou celebrar. Porque o que é seu, eu me alegro por aquilo que as pessoas recebem porque Deus deu. Amém? Pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Eu celebro isso. Amém. É seu. Glória a Deus. O que Deus me deu, celebre comigo também. Qual é o problema? Glória a Deus. Dá pra você ser. Tem gente que uma vez, uma pessoa virou pra mim e falou, mas ele falou de uma forma pra me ofender. E aí o apóstolo me alfinetando. Então você agora eu sou sim, eu sou apóstolo de Cristo sim, querido. E faz um favor, não precisa me ligar mais não. Vai viver sua vida lá. Não é você que vai me escravizar de novo, não. Eu não vou deixar. Então tem gente que... E aqui fica uma chave pra você, tá? Existem pessoas que fazem parte do seu passado. Isso. Eles são teus amigos, mas faz parte do seu passado. Pastor, apóstolo, essa aí é uma chave. Nem todas as pessoas que você colocou, que Deus colocou, vai ficar com você para sempre. Tem amigos que é temporários na sua vida. E você tem que entender, porque se você quiser, que é o que a gente está falando de alcançar novos níveis, desbloquear sua mente, mas como é que você vai desbloquear sua mente se você anda com pessoas que estão limitadas? Que tem a visão menor do que você. Gente, não estamos falando de coisas de altivez aqui. Não. A gente pode trabalhar com pessoas que estão abaixo da gente, que tem uma visão menor. Sim. Não estou falando que a gente é melhor ou superior. Eu estou dando uma chave para você crescer, ok? Se você quer crescer, você tem que entrar com pessoas que têm uma visão maior que você. No mínimo. Porque senão, você nunca vai aprender algo novo. Você vai ficar sempre no mesmice. Porque, repito, tem pessoas que não podem participar do que você está vivendo hoje. Porque elas não se permitiram ser libertas, ela não permitiu abrir a sua mente, ela não vai... E ela não admite que você também viva isso. Não, porque senão vai sair. Porque ofende elas bem te ofendem. Uhum. Então faz o seguinte, querido, você foi meu amigo. Lá no passado. Eu tenho boas memórias com você. Mas o que eu tô vivendo agora, você não vai conseguir me alcançar. Porque eu tô a cavalo. Porque eu tô a galope, cara. Eu não vou parar pra olhar porque você tá tristinho, porque você tá ofendido, ou tá com ciúme daquilo que eu tô vivendo. Daquilo que você...
Tem gente que tem problema com isso. E eu não tenho problema nenhum e tá tudo bem. De eu falar pra pessoa assim, negão, eu te amo, mas valeu, obrigado até aqui. E a gente não tá falando aqui pra você parar, acabar com seus amigos. Não é porque isso, amigos é verdade. A gente tá falando que é uma coisa consequencial. Vai Sim, acontecer. você vai Quando perceber. Você começa a mudar a sua mente, essa metanoia que a gente tá falando, Sim. né? Você vai ver que não cabe. Outro dia, eu fiquei 16 anos sem voltar no Brasil. Nossa, Eu saí com muita raiva. eu imagino. Depois eu conto. Mas Ah, assim, eu saí do Brasil, amigos meus me deram cano, eu saí para nunca mais voltar. Fiquei Meu 16 Deus. anos sem voltar. Quando eu voltei lá, eu vi pessoas que viviam comigo, ok? Que a gente, assim, Tinha convivência. estava no mesmo lugar, só tinha mudado a cor da casa, mas até a casa era a mesma. Eu até costumo brincar, a rua só mudou o buraco de lugar, Aham. mas continua mesmo. Então a gente tem que entender. Daí você vai conversar, você vai ver, não é mais a mesma coisa. Por quê? A tua mente mudou. O teu ambiente mudou. A tua posição mudou. A maneira que a tua visão ampliou. Então, assim, eu costumo dizer que a gente é vir uma águia, né? A tua visão, você enxerga a coisa, a maneira que você conversa, você sente o coração da pessoa. Então, o que Deus quer fazer com você, não quer fazer você se tornar de novo escravo. Escravo de novo, vamos lá, escravo de manipuladores. Sempre vai ter alguém para querer manipular a tua mente, para querer te parar ou para querer fazer que isso é demais para você. O senhor pensa, a primeira viagem internacional que eu fiz, falaram para mim, o que você vai fazer lá, cara? Você nem espanhol fala, querido. O que você vai fazer lá? Meu, fica aqui, fica aí tocando a tua bateria aí, fica aí na tua vida. E Deus falando para mim, não ouça eles. Foca em mim, foca em Deus, foca no chamado. Ok, eu chego naquele lugar, eu falei, tá, já tô aqui. Quando pastor, eu não tinha dinheiro para passagem, não tinha. Quando eu fui ver, eu tava com hotel pago, passagem paga. E eu falei, tá, tô indo pra Colômbia, aí agora? Aí Deus falou, vai, só vai. Eu fiz igual Abraão, só fui. Aí eu chego lá e falo, cadê o pastor? Sumiu o pastor. O pastor que me convidou pra ir pra lá, que pagou tudo. Cadê o cara? Aconteceu. Meu Deus do céu. Isso me faz eu conhecer outras pessoas que são meus amigos hoje. E eu tô voltando pra lá agora, dia 28 de novembro. Depois de 3 anos que eu fui lá. Não, eu fui lá em 17, mais de 3 anos. E aí eu falei, vou voltar aqui, cara, porque foi aqui onde ativou minha vida, onde minha mente fez pá. E aí eu chego lá e eu falo, e agora? Ele falou, não, a gente vai cuidar de você, vocês vão ficar onde? Ah, a gente vai ficar no hotel aqui, mas não sei, o cara, você foi o homem. Ele só foi instrumento para te levar. É, aí ok. Aí eu chego, tava aí um amigo, o apóstolo Leandro, nós dois lá assim, dois cara de pangon lá, dois batatão assim. Meu Deus, e agora? Aí quando vai ver, a gente foi pregar numa sede, que é a sede dessa igreja. E aí a gente tá ouvindo o pessoal, e agora, mano? Como é que a gente vai se virar no espanhol aqui? Eu não sei falar bom dia em espanhol. E eu entrei em oração, pastor, e começamos a orar. Daqui a pouco eu comecei a ouvir os caras falando e eu comecei a entender. Entenda o que eu vou dizer agora. Eu não ouvia espanhol e traduzia para português. É igual o senhor, tá aqui há 20 e tantos anos. O senhor não pensa em português para falar inglês. Não. O senhor pensa em inglês. Sai natural. É uma chave. É incrível isso. Aí eu falei, peraí. Aí eu falei pro meu amigo, eu tô entendendo o que eles estão falando. E eu falei uma frase para ele completa em espanhol. Ele falou, ué, agora lascou, nem... Eu falei, você não tá entendendo? Ele falou, meu, vou precisar que você me ajude. E aí, como é que faz? E eu fui pregar. Eu subo para pregar, para dar uma saudação, porque o pastor falou assim, ó, vocês vão dar uma saudação e eu vou pregar. E na ministração vocês vêm comigo. Eu falei, ok, pastor, tá tudo certo. Casa é sua. A gente tá aqui para obedecer. Eu subo para dar a saudação, Deus me dá Hebreus 11:1 sobre fé.
Eu vejo ele desesperado, ele pega o papel e começa a mostrar pro meu amigo Leandro, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Quando eu olho, ele fez assim pra mim, siga. Ele sobe, pega o microfone e fala, ó, igreja, eu vou falar 5 domingos com você sobre fé. E o primeiro texto é Hebreus 11:1. Aí ele falou, se isso daqui não é profético, eu não vou me meter no que Deus está fazendo. O pastor falou. E eu comecei a pregar em espanhol. Manda quem pode, obedece quem tem E eu tô ali, pá, eu chamei o Leandro, porque a gente fez uma combinação. Se você começar pregando, eu termino. Se eu começar, é assim. Eu gosto de fazer isso. Aí eu quero isso. Aí eu subo, ele termina. Eu preguei, chamei o Leandro sobe, ele começa a pregar. Nessa que ele tá pregando, eu tô traduzindo ele. Espanhol. Tá. O Espírito Santo falou pra mim, cala a sua boca e desce. Manda quem pode, obedece. Quem tem juízo, eu desço e largo ele pregando. Ele olhou pra mim com aquela cara, meu, o que tá acontecendo? Eu falei, segue, vai, prega. E ele pregando, a igreja recebendo, a igreja tal, comendo a palavra. Eu sei que aconteceu mais de 300 milagres naquele dia, naqueles dias ali. Não só naquele dia, mas durante os dias. Acabou o culto, fomos jantar. Estamos sentados na mesa, jantando, conversando. Uma das pessoas que estava cuidando da gente naquela noite, detalhe, tá? Cada dia, uma família cuidou da gente naquele dia. Os 15 dias que a gente ficou lá. Se isso não é viver pela fé, eu não sei o que é. Pastor, aí eu tô ali, ele falou assim, ó, vem cá. Vocês estão falando muito bem espanhol. Aí ele falou, como é que é? Vocês estão o quê? Vocês estão falando muito bem espanhol. Vocês? Aí eu falei pra eles, eu estou falando espanhol e ele tá falando português. Aí ele falou, e ele falou, não, eu não tô falando espanhol. Como assim, gente? Vocês estão falando muito bem. Aí eu falei em português. Eu estou falando. Aí ele falou, não, agora o senhor falou português. Esse. Ele tá falando em espanhol. Você entendeu o que aconteceu? Na oração, Deus me fez pensar em espanhol. Comecei a falar espanhol. E esse meu amigo falava, eles entendiam espanhol. Aconteceu comigo numa igreja. Pastor, se isso não é fé, se isso não é destravar a mente para desafios assim, você está em outra nação, outra cultura, o senhor viaja, o senhor faz missões também, você vai conhecer outras culturas e falar de Jesus para eles, é aonde Deus te ativa na cultura, é onde Deus te ativa. Então, para viver isso, nós não podemos ser escravos do medo. Para viver isso, eu não posso ter cadeias na minha mente, lembrando daqueles que tentaram nos parar. E para eles, é só ficar a bênção, que Deus continue nos abençoando, mas que você também destrava a tua mente. Exatamente. Que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, acho que é o que... Aí é com o senhor agora. Aconteceu comigo a mesma coisa, eu estava na igreja hispana, e o tradutor me traduzindo, de repente, no início, o tradutor para de traduzir. Eu falo, como é isso? Parou de traduzir? Ele falou, não, você está falando espanhol. Eu falei, não, eu estou falando português. Ele falou, não, você está falando espanhol. Eu falei, eu estou falando português. E a gente fala, tá brigando ali, estou falando... Eu estava falando português, mas todo mundo entendia espanhol. Olha que tremendo. Mas Deus Glória. tem seus mistérios. Agora, pastor, apóstolo, eu queria que você desse uma última palavra, entendeu? Queria que você desse uma última palavra. Primeiro, você quer dar um recado sobre seus canais, sobre as suas coisas? Sim. Então, manda ver. Ok, então, nós temos nosso Instagram, que é ap.andersonvieira, ap.andersonvieira. Esse ap.andersonvieira tá no Instagram, temos um canal no YouTube e também um canal no TikTok, né? Mas eu aprendi que aqui é TikTok, como é que é? Em inglês? YouTube. And TikTok. Ok. A gente tem que abusar um pouquinho. Então, assim, é ap.andersonvieira, @ap.andersonvieira. Esses são os nossos meios de comunicação. Temos o canal ali que a gente também coloca alguns shorts ali, alguns cortes. E eu não faço muito vídeo longo. E também temos um podcast que chama-se Guardiões da Palavra. Amém. Que aí a gente também pode... Queria que o nosso próximo convidado falar ali sobre reino. E
Temos um ministério também de ativação profética, de escolas, de seminários, onde a gente fala sobre cura. Nós temos um seminário que chama Cura para uma Vida de Adoração, que é o que a gente está falando sobre destravar a mente, trazer cura na alma das pessoas. Temos um seminário de profético que fala sobre adoração profética espontânea. Tem até um livro que chama Adoração Profética Espontânea. Por enquanto, ele ainda está em e-book, mas eu quero trazer ele físico. Bem, Já vou lançar ele traduzido para espanhol e para inglês também, que precisa, né? com certeza. E que é a adoração profética espontânea, que é baseado na vitória que Josafá teve, Bem, que foi algo profético ali e teve o papel da adoração. Temos também uma escola que chama-se Formando Tangedores, que essa escola a gente fala sobre qual é o papel do serviço do sacerdote da igreja, não é de levitas. O levita cuida de toda a parte da igreja, mas o sacerdote da música, quem dança, teatro, no louvor e também quem está na mídia da igreja, na mesa, trabalhando ali no multimídia. E a gente tem um ensino sobre isso. E fora também escolas de ativação profética para ensinar a pessoa a orar em línguas. Não é que quando a gente fala ensinar a orar em línguas, parece que fala assim, ó, você vai falar assim, labalaia, tá? Não, não é isso, tá? Mas é como que ativar o dom em línguas. A gente ensina, a gente fala sobre jejum, sobre leitura da palavra, sobre a pessoa ativar o sobrenatural de Deus em nossa vida, né? Porque a gente vive isso. Então é uma das, por hora, e fora as ministrações que a gente faz, de palavra também. e se alguém quiser contratar o senhor para poder ir lá fazer um seminário lá na igreja? Sim, é pelo próprio Instagram, através do direct, as pessoas entram em contato ali e entram em contato com a minha esposa, que é a Bispa Paula, ou mande um e-mail no Ministério DNA Ministério DNA 2017 Ministério DNA 2017 @gmail.com. É só mandar um e-mail ali que a gente está disponível para o reino, entendeu? E daqui o senhor vai para onde? Só para o pessoal estar sabendo. Já. Daqui nós estamos aqui há 15 dias, ministrando em algumas igrejas aqui no Canadá. Daqui Foi uma bênção, gente. Recomendo. Glória a Deus. E daqui a gente está indo para Colômbia. Nós vamos fazer 2 cidades na Colômbia. Tolima, que é essa cidade que eu falei, que a gente começou lá, na igreja Vinho Novo. Gostei do nome. Pino Nuevo, né? A igreja do nosso apóstolo Luiz Leon e Norma Leon. Ali em Bagué. E de Bagué nós vamos para a cidade de Cartagena. Cartagena. E lá em Cartagena ainda tá uma surpresa. Qual é a cidade, qual é a igreja que a gente vai estar ministrando? Tem um amigo meu lá com a igreja grande. Eu vou ver se eu conecto você lá. Ok, eu vou ficar lá uma semana lá. 4 dias, eu acho. Não sei se você sabe, você já assistiu aquele filme, eu não sei como é em português. Song of Freedom. Sim, o Som da Liberdade. Ok. E aquele filme é em Cartagena. É Cartagena? Eu participo do instituto, igual eu te falei, tem muito chapéu, que tira crianças, ninhos. Meu Deus. Porque lá é conhecida mundialmente pela cidade de fazer sexo infantil. Do tráfico de crianças, sim. Então, assim... Pornografia e tudo. A gente acha que depois tem até que cortar a palavra agora. Porque tem que poupir, mas tudo bem. Mas, anyways, a gente tá falando uma coisa que é real. Você pode assistir o filme, se não assistiu, fica a dica para vocês assistirem. É lá que acontece. Então, essa coisa que a gente faz parte, eu esqueci agora o nome mas eu posso colocar depois na descrição. Eu vou colocar a sua. Eles pegam os ninhos da rua, que tira do slave, do tráfico, sim, né, sexual, sim, e coloca no internato. Nossa. Só poder recuperar essas crianças. Glória. Muitas vezes compra esses meninos, essas meninas, entendeu? Então, assim, só para você ver, você vai estar indo lá. Eu quero conhecer. Vai preparado. Sim. Porque lá, a potestade lá é grande. Eu imagino. Ok? E a gente faz essas ministrações de ativação profética, transferência de unção,
ministério de cura e também no louvor. Eu também sou ministro de louvor, né? Tem vezes que as igrejas me convidam não só para pregação, mas para ministrar louvor. Eu tenho minha filha, que é a cantora Beatriz. O louvor profético, né? Que é... Sim, a gente se move muito no profético. E agora eu tô preparando minha filha, né? Até você que tá aí, quiser assistir, existe Quem Me Tocou, que é uma canção Legal. que está no YouTube já. A gente já tá trabalhando para subir ela no Spotify. A gente tá começando a trazer algumas canções nossas. E tem uma que tá próxima aí, que vai lançar agora em dezembro, que chama Me Batiza com Fogo, que é uma canção que nasceu profeticamente também. Então, acho que por hora são esses. Tem um amigão meu que é lá tá ali em Xerém, Aham, cantor, compositor, trabalha muito com edição. Vou te apresentar vamos aí, lá, tamo junto. entendeu? De repente vocês fazem uma parceria boa para fazer alguma Que coisa legal. ali. Pastorzão, Ronaldo, você sabe, eu sou fã seu, meu irmão. Existe Dessa vez que eu for no Brasil, eu vou aí, tá bom? existe, Ainda aí. existe as joias preciosas, né? Ronaldo Martins, gente, super. Que legal. Apóstolo, agora eu quero que você dê o seu último toque sobre essa quebra, né? Que a gente tá falando sobre metanoia, né? Sim. Dê a última palavra, e depois a gente vai estar orando, Ok. abençoando. Então, como a gente estava falando, eu gosto de falar muito, eu me apego em Gálatas 5:1, né? Que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você que acompanhou até agora e viu esse vídeo, esse podcast até agora, Deus não quer mais você escravo. Amém. Deus não quer mais você escravo. Ei, foi para a liberdade que Cristo morreu e está vivo para quebrar cadeias da sua mente. Então pode ser a área que for. Se você aceitar, tente entender menos, aceite o sacrifício de Jesus, aceite essa palavra na tua vida. Apóstolo, mas eu não me vejo empresário, mas você vai ser um excelente produtor, você vai produzir muito bem na empresa que você está trabalhando. Ah, mas eu quero produzir, eu quero ser um gerente, eu não quero ser empresário. Ok, você vai ser um gerente, você vai ser um que vai trabalhar na linha de produção. Eu não sei a área que você vai estar, mas Deus não quer, independente aonde você vai trabalhar, independente que você vai produzir, Deus quer você livre das cadeias que te escravizaram até hoje. Amém. Livre da cadeia, você vai dar bem no seu trabalho, você vai dar bem como esposa, como marido, como filho, você vai dar bem no seu ministério, na sociedade. E essa unção que está aqui em nós hoje, que quebrou as cadeias que estavam na minha vida. Você está diante de um homem curado e livre das cadeias. Eu não admito que ninguém mais me aprisione, a não ser o próprio amor de Jesus. Foi porque foi com cordas de amor que ele nos capturou. Eu fui capturado por esse amor. Amém. Ele gerou em mim esse amor, essa. Então, a partir de agora, receba essa palavra no teu espírito. Que a sua mente se abra, que os seus olhos se abrem e que você vive o melhor de Deus nessa terra. Porque em glória nós já vamos governar com Cristo, mas Deus quer que você rompa aqui na terra também, ok? Você vai dar certo, Deus está na tua vida, você vai romper, mas você precisa também estar preparado para começar a administrar aquilo que Deus vai dar nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Queria deixar um recado aqui, primeiro, terminando já, para a gente orar. Então, uma das coisas que eu anotei aqui, que eu queria deixar para você, falando com você direto, pais, não amaldiçoe seus filhos. Amém. A gente aqui faz muito tratamento, a gente faz muito aconselhamento com filhos que se tornaram gays porque o pai chamava eles de marica. Isso. Ou que nunca consegue romper porque fala esse vai ser um fracassado. Então, gente, pelo amor de Deus, abençoe seus filhos, nunca amaldiçoe seus filhos, ok? Meu Deus. A segunda coisa que eu queria falar, se vocês gostaram da entrevista, deixa um comentário, coloca um like, se inscreva nos canais, porque é isso que vai fazer entender e vai acionar
Acione também, Isso. visite os canais do Bispo, do Apóstolo. E eu queria falar, vocês querem ele de novo? Amém. Entendeu? Isso aí, você viu que a gente aqui tem assunto, quando a gente começa a falar, não Vai embora, para, né? vai Então, embora. assim, é igual eu falei no início, propósito e visão. Então, gera Amém. um caminho junto. Tá bom, queridos? Agora a gente vai estar orando e abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Pode começar. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos a cada um que está aqui, meu Pai, que ficou conosco até agora. Amém. Nós falamos sobre quebra de cadeias da mente, fortalezas. E que cada experiência que você teve e que tentaram te aprisionar, que agora você é livre em nome de Jesus em Cristo. Amém. E Deus vai te ensinar a você prosperar e crescer no meio da crise. Amém. E você vai produzir em nome de Jesus, você vai realizar em nome de Jesus. Toda escuridão acaba hoje da tua vida. E a luz do Senhor, ele vai clarear sobre a tua vida. Você pode estar dizendo, mas a minha vida está escura, está numa escuridão. Mas a palavra de Deus também declara que a nossa vida é como a luz da aurora. Amém. Que ela vai clareando, 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 clareando até se tornar dia perfeito. Então, diante desta palavra, eu quero te abençoar com todas as sortes de bênçãos, com sorte de bênçãos primeiro sobre a sua vida. Amém. Que as cadeias da sua mente caiam agora por terra em nome de Jesus. Você vai ver os seus filhos ou a tua vida se realizando. Você vai ver sonhos se realizando. Deus vai te dar suprimentos, Deus vai te dar provisão, Deus vai te dar habilidade, Deus vai te dar governo para que tudo aquilo que venha para a tua vida você consiga administrar debaixo de bênção. Em nome de Jesus, nós te abençoamos, em nome de Jesus, nós lançamos você no seu destino profético e toda a cadeia, toda a fortaleza saiu da tua vida em o nome de Jesus. Receba a cura, receba você que precisa de uma cura agora, você que está enfrentando uma enfermidade, seja ela qual for, eu glorifico o teu nome, Pai, por a pessoa estar recebendo essa cura agora. O seu nome está sendo glorificado. Aleluia. Mais uma vez. O câncer foi embora, a depressão saiu, a falência acabou e viva o novo de Deus em sua vida. Aleluia. E se você ainda não entendeu e não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite-o, confesse-o, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Obrigado, queridão. Eu que agradeço. Tamo junto. Deus uniu. O homem não pode separar. Isso não é só para o homem. Não. Aí é amizade. Okay? Amém. Tamo junto. Sempre. Até depois do fim. Vindo em Toronto, já sabe. Mi casa, sua casa. Eu já tenho aqui, eu já achei minha família aqui. Obrigado por tudo, pastor. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Viva Cristo.